Bem-vindos à nossa análise corporal ao vivo e hoje o escolhido foi o ministro Alexandre de Moraes, com algumas observações. Essa análise ela foi feita exclusivamente com imagens coletadas pela internet e considerando se tratar de uma pessoa pública e da área jurídica também, vocês vão observar que as roupas dele não são tão adequadas para uma leitura corporal 100% assertiva. Então, nós vamos considerar ali que pode haver uma diferença de 5 pontos para mais ou 5 pontos para menos. E eu vou compartilhar aqui com vocês as imagens que nós levamos em consideração para fazermos essa leitura corporal. E aí eu já vou aqui com vocês para nossa ferramenta e vocês perceberem, vocês conhecerem também como que a gente utiliza essa metodologia por aqui, tá bom? Então, aqui vocês observam que nessa foto a gente consegue ver perfeitamente o formato da cabeça, dos olhos e da boca dele. Considerando aqui essas outras imagens também, vocês podem observar, né? O formato do tronco dele, tudo bem que ele está ali com um terno bem alinhado também. Dá para a gente observar o formato do corpo dele, também a expressão e a sensação. Aqui na nossa empresa, eu sempre ensino os nossos alunos que na leitura corporal, na análise, você não pode considerar única e exclusivamente o formato do corpo, tá bom? Você precisa levar em consideração também a sensação e a expressão. E aqui outras imagens também, como vocês podem observar aí, a gente consegue observar o formato do tronco dele de uma forma mais clara. E aqui embaixo, nessa última imagem, a gente consegue observar o formato do quadril e das pernas dele também. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa ferramenta e vamos fazer juntos, tá bom? A nossa leitura corporal aqui do nosso ministro Alexandre de Moraes. Compartilhando aqui na tela com vocês a nossa ferramenta. Vocês vão observar que ela começa aqui com uma ficha, né? Onde eu já deixei preenchido aqui, ó, o nome do nosso ministro, né? Vou colocar aqui você pode colocar a data, a idade e os demais dados aí do seu cliente quando você for fazer a análise dele. E aqui nós vamos fazer a análise corporal. Lembrando vocês aqui que na nossa ferramenta, cada uma dessas linhas, você precisa distribuir 10 pontos de acordo ali com o que eu já ensino vocês no nosso curso de leitura corporal e nas nossas formações também de análise corporal, para você saber qual é o formato do corpo, qual é a sensação, qual é a expressão e saber aqui distribuir esses pontos, tá bom? Nós vamos fazer isso aqui juntos nessa aula aqui, nesse vídeo. Então, vamos começar aqui a entender a distribuição em cada uma das partes do corpo do Alexandre de Moraes. Aqui nós vamos começar com 2 pontos para o traço esquizoide, 1 ponto para o traço de caráter oral. Pá. 2 pontos para o traço de caráter psicopata, 2 pontos para o traço de caráter masoquista e 3 pontos para o traço de caráter rígido. E se você estiver se perguntando, Ariana, de onde que você tira esses pontos? Como que eu faço? Eu nunca aprendi a pontuar, não sei como que utiliza essa ferramenta. Gente, essa ferramenta, ela foi desenvolvida para pessoas que já sabem pontuar, tá bom? Então, se você ainda não sabe, não tem segurança para distribuir os pontos utilizando a nossa ferramenta aqui, eu te sugiro a entrar em contato com o número que a gente vai deixar aqui embaixo. É do nosso time, tá bom? Nós temos aqui programas, concurso de leitura corporal, concurso que te torna um profissional da análise corporal, com as nossas formações também, e que você vai se sentir ainda mais seguro para aplicar essa técnica. Isso porque aqui, nesse vídeo, o meu foco é te ensinar a utilizar a nossa ferramenta de forma prática e didática, tá bom? Mas eu não vou te ensinar aqui a pontuar, não vou ficar te explicando o porquê que eu dei cada um desses pontos aqui, porque isso você aprende dentro dos nossos programas de leitura e análise corporal aqui na ID do corpo, tá bom? Então aqui nós também vamos distribuir, gente, o percentual aqui, tá bom? Utilizando a nossa ferramenta. O Alexandre de Moraes, ele tem 2 pontos de esquizoide nos olhos dele, 1 ponto de oral. Vocês vão observar também que eu apliquei aqui para ele, né?
3 pontos para o psico, 2 pontos para o masoca e 2 pontos para o rígido. Como vocês podem observar, em cada uma dessas linhas aqui, nós precisamos distribuir 10 pontos para que a nossa ferramenta te entregue o relatório com 100% de assertividade, tá bom? Você não pode deixar faltando. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem do que eu estou falando, ó. Não pode deixar faltando, porque senão vai dar diferença no momento da sua análise corporal, tá bom? Então, lembrando, fecha certinho, 10 pontinhos em cada linha, totalizando ali os 100% da sua análise corporal nas 6 partes do corpo. Aqui nós vamos ter 0 pontos do esquizoide, aqui no formato do corpo do Alexandre de Moraes, no formato da boca, ele não tem pontuação para o esquizoide. Nós vamos distribuir 2 pontos para o oral, 2 pontos para o psico, 2 pontos para o masoca e 4 pontos aqui para o traço de caráter rígido. Você pode observar, nossa, Ariana, você zerou aqui para o esquizoide. Posso fazer isso? Sim, gente, isso você aprende lá dentro dos nossos programas, tá bom? Se você não observa características, sensação e expressão de determinado traço de caráter, quando você estiver ali fazendo a sua análise corporal, você não pode, você deve zerar esse determinado traço, combinado? E aqui nós vamos ter o quê, gente? 0 pontos do esquizoide, 2 pontos para o oral, 3 pontos para o psico, 2 pontos para o masoca e 3 pontos para o rígido, no formato do tronco do Alexandre de Moraes, tá bom? Então aqui, nossa, Ariana, como que você chegou a essa pontuação? Analisando as fotos que eu mostrei aqui para vocês, que inclusive eu vou deixar aqui no anexo, tá bom? Na nossa plataforma, para vocês conferirem o formato que eu estou explicando aqui para vocês, a sensação também e a expressão de cada uma das partes do corpo do Alexandre de Moraes. Por isso que nós chegamos nessa pontuação que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá bom? E aqui nós vamos mais uma vez zerar o traço de caráter esquizoide, que não tem características desse traço, no corpo do Alexandre de Moraes, na região do quadril, 2 pontos para o oral, 3 pontos para o psico, 2 pontos para o masoca e 3 pontos para o rígido, que são os traços predominantes ali nessa parte do corpo dele, tá bom? E aqui, para nós finalizarmos, o que eu observei no formato das pernas do Alexandre de Moraes. Gente, eu dei aqui 1 ponto para o esquizoide, 1 ponto para o oral, 4 pontos para o psico, porque ele tem muito psico nas pernas dele, tá bom? Se vocês observarem e levarem em consideração, né, o nosso quadro resumo, onde eu explico para vocês o formato, a sensação e a expressão de cada uma das partes do corpo, vocês vão observar ali que nós precisamos dar esses pontos aqui para o Alexandre de Moraes nessa parte do corpo dele, tá bom? E aí, para nós finalizarmos, nós temos 1 ponto para o masoca e 3 pontos para o rígido. Finalizando aqui, gente, a nossa análise corporal do ministro Alexandre de Moraes. Ficando como? Ele é predominantemente rígido, com 30%, seguido ali do traço psíquico, com 28%, logo após masoquista com 18%, 15% de oral e 8% do traço de caráter esquizoide. Então, aqui do lado direito, você pode observar que nós temos aqui uma tabelinha, né? Com as informações da mente do Alexandre de Moraes. Aqui nós chamamos de mapa da mente. Por quê? Você pontuando de forma correta aqui na nossa ferramenta, você vai ver que aqui no meio você já vai ter o percentual e os traços predominantes do traço dele, e também aqui nessa tabelinha da direita, um resumo de como funciona a mente do Alexandre de Moraes. 58% de ambição nata, 42% de dependência emocional. Ariana, eu preciso preencher isso daí? Não, gente, a nossa ferramenta ela preenche automaticamente, tá bom? A única coisa que você precisa preencher aqui na ferramenta é aqui a parte da pontuação, tá bom? Não sabe pontuar? Clica aqui no contato que está abaixo do vídeo, entre em contato com o nosso time e entre para um dos nossos programas para você aprender a pontuar, para você aprender a analisar o formato da cabeça, dos olhos, da boca,
do tronco, do quadril e das pernas, porque lá dentro nós temos aulas específicas e mentorias específicas para você analisar cada uma dessas partes e ter cada vez mais segurança aí para utilizar essa metodologia. E aqui eu vou compartilhar rapidamente com vocês as outras funcionalidades da nossa ferramenta. Gente, logo após você fazer a leitura corporal, pontuar aqui a nossa ferramenta, ela automaticamente vai te entregar aqui, ó, um relatório com os conflitos e as semelhanças entre os traços de caráter do seu cliente. Aqui nós temos também um resumo dos traços de caráter, como que funciona a mente dessa pessoa, de acordo com a pontuação, ó, se você observar aqui, 8% esquizoide, 15% oral, 28% psico, 18% masoca e 30% rígido. E assim você vai conseguir conduzir mais sessões ali, explicando como que funciona a mente do seu cliente, conduzindo ele a desenvolver cada vez mais inteligência emocional. Então, aqui nós temos o medo, nós temos habilidades, dificuldade, como que essa pessoa vai se comportar na dor, o que não se esperar dela e como estimular os traços de caráter dela. Além disso, nós vamos ter aqui perdas e ganhos dessa pessoa e os ambientes desfavoráveis e os ambientes favoráveis para os traços de caráter dela. Como vocês podem ver, a nossa ferramenta, ela é completa e te permite aí, pelo menos, conduzir 4 sessões de atendimentos diferentes, levando o seu cliente ali a ter cada vez mais resultados e precisão na vida dele. Nós ficamos por aqui e eu te espero nos nossos programas.